Acho não dá. Olá, gente, tudo bem? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo, tá? Desculpa se der muito delay, porque minha internet tá horrível hoje, não tô nem conseguindo subir pro YouTube minhas coisas, mas qualquer coisa eu mando para vocês por outra forma, mas igual vocês vêm aula comigo quase toda a turma, né? Então é o seguinte, pessoal, eu vou agora dar dois assuntos num só, tá? Não se preocupem, porque semana que vem não tem aula síncrona. Eu vou deixar 2 semanas para vocês fazerem essa tarefa e me entregarem todas as tarefas atrasadas, tá? Então, não se preocupem, tá? Vai ser uma tarefa meio extensa, que vocês vão ter que fazer agora por último, tá? Mas vocês vão ter bastante tempo, vocês vão ter 2 semanas, tá? Tanto para fazer essa tarefa, como para me entregar as atrasadas. Você vê que não tem muita gente que entregou atrasada, né? Mas sempre tem alguém, tá bom? Então, hoje a gente vai ver o quê? Nós vimos já a colonização portuguesa, nós vamos ver a colonização espanhola e a colonização inglesa, tá? Que a espanhola foi um pouquinho diferente e a inglesa é completamente diferente, né? Tanto que se explica muita coisa que os Estados Unidos é hoje por causa do tipo de colonização. Claro, não só o tipo de colonização, outros fatores vão influenciar, né? Por exemplo, a questão dos seus governos também quererem ser uma potência, por exemplo, isso aí também vai influenciar, né? Porque na América Latina nunca se quis realmente ser independente tecnologicamente, ter indústria de ponta, nunca se investiu, é só querer investir, é vontade isso, né? Não se quis, mas também tem muito a ver com a história. E, mas é verdade, pessoal, eu teria que ter dado, quando for da inglesa, eu teria que ter dado reforma primeiro, para vocês entenderem, tá? Mas aí depois eu vou dar reforma e vai dar para entender melhor, tá? Agora que me dou conta que eu dou o contrário, eu tenho que dar primeiro reforma e depois as colonizações, para vocês entenderem, tá? Por causa que tem as protestantes e tudo mais, isso aí eu dou depois, né? Então vamos começar, gente. Já tá a tela dividida, já dividi para dar tudo certo, para mim certificar que tá certinho, tá? Então já estou dividindo com vocês aqui. Então, aqui da colonização espanhola, né? Bom, como nós vimos, a Espanha é que melhor se dá no Tratado de Tordesilhas, né? E depois, mesmo os portugueses tendo avançado além do Tratado de Tordesilhas, não respeitado o Tratado de Tordesilhas, né? Mesmo assim, a Espanha vai se dar muito bem, né? Porque vai ser a primeira a encontrar prata e ouro, né? E pedras preciosas, principalmente prata e ouro, né? Com os astecas no México, com os incas na América do Sul. Bom, o brasão deles, o que diz o brasão? Olha só a ambição já, né? Além de estarem, já terem conseguido um grande império, eles tinham um grande império, né? No tempo de Carlos V, lá no século XVI, se dizia que ele era um império onde o sol nunca se punha. Por quê? Onde o sol nunca se punha? Porque tinha posses na Ásia, na África e na América. Então, o Sol sempre em algum lugar estava. Tá? Então, o brasão deles era este aqui, que é o brasão até hoje da Espanha, e diz plus ultra, sempre além. Tá? Então, avante e além, parece quase um super-homem, né? Avante e além, né? Então, que o império não para de se expandir, né? Quer dizer isso, tá? Bom, vamos ver algumas questões, algumas características. Bom, primeiramente, o que ela é igual à colonização portuguesa? Foi uma colonização de exploração, uma colonização onde não se podia produzir os produtos que se faziam na metrópole, nas colônias, tá? Essa foi a principal semelhança, mas depois nós vamos ver várias diferenças em relação à colonização portuguesa, tá? Tem algumas características. Justificação teológica civilizatória, né? E civilizatória para a colonização. Né? Como. Não, estou me confundindo no terceiro ano. No terceiro ano a gente vê neoimperialismo e aí a gente vê isso. Bom, tem que ter uma justificativa para colonizar, né, pessoal? A justificativa eles nunca escancaravam, entendeu? Tipo, não, eu vou colonizar para conseguir prata e ouro e pedras preciosas, enriquecer e pronto. E escravizar o indígena para conseguir o que eu quero. Não. Óbvio que não. Né? Existia a tal da hipocrisia de sempre. Né? Então, o que eles vão fazer? Eles têm que inventar uma desculpa plausível e bonitinha para dizer por que eles estavam colonizando. Então tá, nós vamos colonizar por quê? Porque o indígena é atrasado, é selvagem, como um animal, ou como uma criança, tinha vários teóricos lá, malucos, né? Falando que seria. E
Eles dizem que nós temos que cristianizar e civilizar essas pessoas. Então, essa é a desculpa, tá? Teológica seria o cristianizar, e civilizatório, civilizar as pessoas, tá? Tinha uma alta centralização do poder, uma grande burocracia. Isso na portuguesa não era tão grande, tá? A colonização portuguesa, nós vimos que ela era muito largada, era muito solta. Por exemplo, a própria figura do bandeirante, por exemplo, não existiria na colonização espanhola. Por quê? Porque a colonização espanhola era tão centralizador, o rei espanhol era tão centralizador e ele organizava tão bem a estrutura de poder nas suas colônias, que era praticamente impossível explorar a bel prazer, a sua vontade, fazer o que quisesse na colônia. Não tinha como. Tá? Porque o governo espanhol colocava ali vamos dizer assim, um punho de ferro, né? Controle absoluto das suas colônias, tá? Através de diversos, por que burocracia? Porque através de diversos cargos burocráticos, ele vai dominando as suas colônias. Então, do vice-rei, aí até lá embaixo, vai indo, né? Diversos cargos burocráticos. Então, não tinha como ser uma colonização solta. A portuguesa, sim, é centralizada no sentido que o quê? Portugal sempre vai pedir impostos, sim, sempre vai pedir impostos para a sua colônia, para o Brasil, né? Mas vai deixar um pouco largado, vai deixar o pessoal largado, o pessoal vai se virar do jeito que quiser, tá? Então, existe a figura do tropeiro, existe a figura do bandeirante, justamente por causa disso, tá? Já na espanhola, não vai ser possível existir essas figuras, tá? Porque tudo era feito pela coroa ou por seus representantes. Não existia iniciativa privada, vamos dizer assim, entenderam? Uma forma de falar, tá? Não existia isso, tá? Não podia. Centralização comercial e produtiva, mesma coisa que Portugal, tá? Aquilo que eu falei no início, não podia, as colônias não podiam produzir, nem comercializar, nem sequer entre elas, nem com outro país não, né? País sim, e não podiam também, e podiam só comprar coisas na metrópole, tá? Colonização de base urbana, uma grande diferença com a colonização portuguesa. A portuguesa foi uma colonização, como eu falei para vocês, eles faziam pequenas vilas apenas e eram extremamente imóveis, né? Estavam sempre se mudando, sempre andando, por causa da questão dos bandeirantes e dos tropeiros. Então, estavam sempre andando, e faziam pequenas vilas, porque tudo era muito provisório, tudo era feito de qualquer jeito, né? Já a espanhola, não. A espanhola, como ela teve a sorte de achar primeiramente já riquezas no México e no Peru, né? Eles vão se instalar lá, porque já tinha cidades, né? Já existiam as cidades astecas, já existiam as cidades incas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão construir em cima dessas cidades. E a ideia deles é todas as suas colônias, todas as cidades que eles faziam, eram fazer uma cidade realmente bem feitinha, bonitinha, estilo xadrez, né? Com as ruas bem direitinho, né? Os prédios todos de pedra, ou de tijolo, né? Tudo bem direitinho. Tá? Isso é uma grande diferença, tá, pessoal? Tanto que vocês vão visitar o Brasil, por exemplo, se vocês querem ver uma construção lá do século XVI, quando começou a colonização, não existe, tá? No máximo, de repente, uma igreja, talvez, do século XVI, mas não existe, tá? Já da Espanha, sim, existe, né? Até universidades, que a gente vai ver a seguir, tá? Por exemplo, a colonização portuguesa nunca teve interesse em fazer uma universidade no Brasil. Aliás, para vocês terem uma ideia, pessoal, se vê assim, quando Dom João VI veio para cá, em 1808, se vê assim algumas faculdades, né, medicina e outra mais. Mas universidade, pessoal, para vocês terem uma ideia, sabe quando começa no Brasil? Só em 1930 é a primeira universidade. Vocês verem o atraso que era. 1930 só. Já a colonização espanhola, não. Bem no comecinho, ela já colocou universidades. Então, ela realmente quis reproduzir nas suas colônias aquele estilo de vida que tinha na metrópole, né? Então, eram os teatros, as universidades, ópera não, ópera é depois, né? Século XVIII, mas sim, depois, né? Então, quer reproduzir, tá? Esse estilo de vida. Porque, inclusive, os nobres que são nomeados a baixa nobreza para virem governar aqui, nas Américas, eles queriam ter o mesmo estilo de vida que eles tinham na Europa, óbvio. Então, eles querem as mesmas comodidades. Então, por isso, vai ter universidade, vai ter tudo o que é necessário. Tá? Isso é uma grande diferença com Portugal. Bom, dava cargo para a pequena nobreza e tinha os oidores. Os oidores, quem eram esses oidores?
Eu coloquei porque é o nome em espanhol, não é o ouvidor, tá, gente? Ouvidor é outra coisa, ouvidoria, que a gente fala aqui do Brasil, né? Que é para escutar reclamação. Não, não é. Oidores aí é outra coisa. Para eles ouvirem outra coisa, né? Por isso eu coloco em espanhol. Por quê? Porque seriam aqueles que vão fiscalizar para o rei o que o vice-rei e os outros cargos estavam fazendo. Viram como é centralizado? Viram só, né? Que eu falei que era extremamente centralizado o poder, tá? Justamente, um vigiava o outro, o tempo inteiro estava sendo mandado vigiado pela coroa, tá? Nada de querer fazer sob o prazer do que quisesse, não. Isso aí não existia, tá? Os bispos controlavam os missionários, tá? Se na coroa portuguesa também vai acontecer, né? A questão dos jesuítas, que também vai ter nas colônias espanholas, não só nas portuguesas, tá? E o Santo Ofício, que é aquele da Inquisição, vai colocar seus tribunais em 3 capitais: Cidade do México, Lima e Cartagena. Tem todo um debate se eles realmente queimaram pessoas na América ou não. Tem historiadores que falam que sim, tem historiadores que falam que não. É um mistério. Tá? Agora, o que se sabe, sim, é que existia esse santo ofício nessas 3 principais cidades, tá? E que realmente eles procuravam judaizantes, pessoas que teriam se convertido ao cristianismo, eram judias, mas que de repente já estavam caindo no judaísmo novamente, né? Não teriam largado o judaísmo, ou também aqueles acusados de bruxaria mesmo, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu vi muito debate sobre historiadores, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não sei bem porque eu não tenho certeza se teve ou não alguém queimado aqui na América. Tá? Geralmente até era levado para a metrópole para ser queimado. Tá? Queriam controlar os desvios sexuais e os protestantes. Por isso que eu falei para vocês, eu faço um grande erro, agora que eu me dou conta, depois de 11 anos de docência, eu me dou conta que eu faço esse erro, que eu dou a colonização espanhola e inglesa antes de dar a reforma. Tá? Eu teria que dar reforma para vocês e depois da colonização, porque senão vocês não entendem da onde vem, né? Quem são esses protestantes, né? O que estava acontecendo na época, né? Porque na mesma época, né, no século XVI, vem a reforma, tá? Se for resumir agora, depois vocês vão ver esse assunto mais a fundo, né? Que é a questão do Lutero, aí vem o luteranismo, vem o calvinismo, vem o anglicanismo, tá? São os protestantes, tá bom? Os protestantes, primeiros protestantes, não confunda com os evangélicas de agora, tá? Agora essas neopentecostais, que não tem nada a ver com as pentecostais, com as primeiras que houveram, tá? Não tem nada a ver com os evangélicos de antes, tá? Bem diferente. Então, obviamente, que os católicos, né, que vão ser a coroa portuguesa e a espanhola, vão combater fortemente esses protestantes, tá? Bom, fonte de renda, as minas, tá? Não precisavam fazer muita plantação nem nada, não chegavam a exportar nenhum tipo de planta, né, nem nada, porque tinha um montão de dinheiro com as suas minas, né? As colônias iriam comprar tudo da metrópole, como eu falei, né? Mas aos poucos esses povos vão se tornando autossuficientes. Tanto que sim, por exemplo, na Argentina atual, não, na Argentina, desculpa, no vice-reinado do Prata, né? Eles começam a produzir vinho depois com o tempo, né? E coisas assim eles vão começando a conseguir fazer. Monopólio versus contrabando, né? Então, tinha o monopólio da coroa, mas tinha o contrabando. O contrabando é aquele que eu te falei para vocês lá da colônia de Sacramento, lembra? Que o pessoal da colônia de Sacramento vendiam coisas, a colônia de Sacramento vendia coisas para quem era de Buenos Aires, né? Por quê? Porque faltavam coisas, né? Então, tinham que comprar de outro lugar, tá? E tinha muito contrabando. Isso aí existia em toda a colonização espanhola. Tá? Porque tinha o monopólio espanhol, a metrópole queria vender ela sozinha tudo para os colonos, mas ao mesmo tempo não dava conta. Né? Muitas vezes as colônias ficavam desabastecidas do que elas precisavam. Tá? Questão das missões, não vamos repetir, mesma coisa que os jesuítas aqui, exatamente a mesma coisa. Tá? Os indígenas conseguiriam fugir do que? Da mita e da encomenda, que eu vou falar depois o que foi. Tá? A coroa espanhola, na verdade, não queria escravizar o indígena, tá? E via ele como um súdito, mas, na verdade, escravizou sim, só que de outra forma. Aqui eu já coloquei, né? Depois eu falo do criojo. Repartimento e mitas, né? Então, eles tinham muitas discussões de como o indígena tinha que ser tratado, né? Então, como um herege, como um pagão, como um selvagem, como uma criança, como ele deveria ser tratado?
né? Tinha umas discussões sobre isso, tá? Porque ele não conhecia o cristianismo, porque se portava totalmente diferente do europeu, né? Não usava roupas, ou até alguns usavam, mas não como os europeus, né? Não moravam como os europeus, não tinham os costumes europeus, então eles discutiam como eles tinham que ser tratados, tá? E aí eles vão inventar o quê? O tal de repartimento e mita, que é a mesma coisa, dependendo da região vai chamar de um nome de outro. O que que era? São pessoas responsáveis geralmente por minas ou algum outro trabalho, que vão receber isso, vão ter que pagar, obviamente, imposto para a coroa, né? E vão receber um número de indígenas para trabalhar para eles. O que, que eles tinham que fazer? Eles iam ter esses indígenas trabalhando para eles, eles tinham o dever de catequizar esses indígenas, né? Ou seja, mandar para as missões, tá? Para ser catequizados, mas vão estar trabalhando lá nessas mitas e repartimentos, tá? Então, assim, oficialmente, a coroa espanhola nunca escravizou o indígena, não foi como a portuguesa oficialmente escravizava o indígena. A espanhola, não. Mas, como eu falei, oficialmente. Porque, na verdade, era uma escravização, sim, era. Tá? E eles conseguiram realmente destruir muito da cultura indígena. Tá? Em relação ao criojo, deixa eu ver aqui se eu coloquei alguma coisa mais indígena. Tá? Em relação ao criojo, já estou terminando a aula bem rápida e depois eu já venho a inglesa para ser bem resumido e não cansar vocês. Tá? Quem era o tal do criojo? Gente, não confundam, por favor, vocês sempre confundem, tá? A gente não vai ter prova, né? Mas quando é presencial, sempre o pessoal se confunde, a galera se confunde, tá? No Brasil, a gente tem a expressão crioulo, que é extremamente racista, que a gente não tem que usar, tá? Em relação ao negro. Na Espanha, criojo é uma coisa completamente diferente, tá? Criojo é aquele que é filho de espanhóis nascidos na América, certo? Ou filhos de americanos nascidos na América, entendeu? Gente que já descendeu a segunda geração, tá? Esse é o criojo. É branquinho, tem propriedades, vive muito bem, obrigada, tá bom? Não é negro. Tá? Muita atenção, não tem nada a ver com o que se diz aqui do Brasil, tá? É a mesma palavra, mas é outro significado, tá bom? Então, o que acontecia com o criojo? Ele não podia ter cargos de nobreza e não poderia ter cargos no governo espanhol, tá? Então, isso aí vai ser uma das causas de descontentamento deles em relação ao governo espanhol. Por isso que eles vão querer independência, tá? Eles não vamos dizer assim que eles eram a classe média da colônia espanhola, tá? Vamos dizer isso. Tinha a nobreza e eles eram os crioulos, ou seja, era burguesia, né? E então era como se fosse a classe média da época, tá? Estou colocando, estou sendo anacrônica, tá bom? Eu não posso falar classe média porque não existia essa palavra na época, tá? Classe média é uma coisa de agora, é uma coisa do século XX, tá? Não é uma coisa da época. Na época não existia, era burguês, nobre e assim era, tá? Então isso, tá? Aí depois, a condensação de outros países do poderio espanhol, né? Porque, claro, a Inglaterra, a França, a Holanda, ninguém vai aceitar que a Espanha fosse dona de quase toda a América, praticamente, porque realmente era, né? Inclusive, os Estados Unidos devem saber que metade dele pertencia à Espanha, né? E pertencia ao México, na verdade, né? Depois, quando os Estados Unidos fica independente, o México fica independente, os Estados Unidos rouba do México, né? Em guerras, rouba do México essas terras, né? Extremamente imperialista já desde o começo, que nem a mamãe dele, né? Os Estados Unidos obedeceu à mamãe, né? Mas voltando para a Espanha, né? Depois eu falo dos Estados Unidos. Então, vai ter uma contestação, né? Mas, como assim? Acha que tá dona do mundo? Como assim? A Inglaterra chegava e dizia, mas como assim? Acha Espanha tu que é dona do mundo? Tu acha o quê? Sabe o que o Papa falou isso? Eu sou anglicana. Tu acha que eu vou te obedecer? É óbvio que não, né, meu amor? A França vai dizer a mesma coisa. Vai dizer, como assim? Sim, eu sou católica como tu. Mas eu não vou dizer, não vou aceitar o teu poder sobre o mundo. Não, de jeito nenhum. A Holanda também. Mas, eu fui tua ex-colônia, porque a Holanda foi colônia da Espanha por um tempo, depois consegue independência. Outra colônia, assim, era Países Baixos na época. Fui para colônia, assim, mas agora não. Agora não. Então, o que, que eles vão fazer? Tá? Vai existir o pirata e vai existir o corsário. Não botei corsário aqui, só botei pirata. Mas isso eu falo na colonização inglesa. O
que é o pirata, né? O pirata é aquele cara que é o aventureiro que procura riquezas no mar, né? Então acaba atacando navios de outros países, estão transportando riquezas para conseguir riqueza. Só a única diferença de pirata ou corsário qual é? O corsário era enviado pelas coroas. Então, por exemplo, a Inglaterra vai ter corsários, tá? Ela vai mandar pessoas de propósito para roubar os navios espanhóis, tá? Muito ativos no Caribe, isso aí. Tá? Tanto que deve ter muitos filmes, ia ter aquele Piratas do Caribe, né? Uma comédia, né? E tem muitos que sempre é no Caribe, né? Eles estavam muito ativos sempre no Caribe, porque era de onde saía a riqueza ali do México. Tá? Então, para eles era mais fácil também. Eles saíam da Europa e iam direto para o Caribe, era mais fácil do que vir para o Sul, por exemplo. Né? E a diferença é essa, tá? O corsário é mandado pela coroa e o pirata é autônomo. Tá? O pirata é uma pessoa que tem dinheiro para comprar um barco, porque imagina, não é barato ter um barco, né? E esse barco, muito provavelmente, tinha que ter canhões, né? Se não tinha, bom, eles tinham que se virar nos 300 para poder atacar o outro barco, né? Então, eles viviam desse jeito, tá? E aí, o que fazem? Né? Os navios começam a viajar em comboio para se protegerem mais e terem alguns canhões e terem fragatas não, né? Navios de apoio, tá? E também eles estabeleciam povoados estratégicos, os espanhóis, para tentar combater os piratas, tá? No Caribe mesmo, tá? Preocupação com a imigração da Espanha para a América, tá? Havia uma grande preocupação de muita gente ter que ter permissão diferente de Portugal. Portugal, mandava a gente para cá, não dava nada, o pessoal vinha, Como eu falei, não tinha em Portugal uma organização, uma burocracia, um controle férreo, assim, sobre tudo. Não tinha esse interesse, né? Já a Espanha, não, ela controlava tudo, tá? Então, as pessoas tinham que ter que pedir permissão para vir para a América, tá? Tanto que o historiador que quiser ver quem veio para a América tem acesso, tá? Tem lá no Arquivo de Índias, né, aqui em Sevilha, atualmente, né? Todo o escrituário de todas as pessoas que vieram para a América. Não teve gente vindo de forma clandestina, vamos dizer assim. Tu tinha que ter autorização. Vai saber se alguém conseguiu vir de forma clandestina, né? Sempre tem, né? Mas tu tinha que ter autorização. Qual era a preocupação, gente? Porque uma das que eles viam como fonte de riqueza, além do ouro e da prata, era a população, né? Por que a população? Quanto mais população, mais mão de obra tu vai ter, né? Então, por isso que era uma preocupação para eles, tá? Então, vai ter um controle. Bom, aí só para terminar, eu tenho 2 mapas aqui, que é para mostrar aqui como eram as possessões espanholas. Então, aqui vocês veem várias cores, ó, e como vai se expandindo o Império Espanhol, né? Aqui, século XVI, bem clarinho aqui, essa parte aqui só, né? E aqui já que seria os Estados Unidos de hoje, né? Mas era da Espanha. Aí depois já os outros do século XVII, XVIII, né? E começa. E aqui é a divisão do século XVIII, tá? Primeiramente, eles vão ter só 2 vice-reinados. Só que eram gigantescos, né? Era o vice-reinado do México, que aí ele seria todo o México até a América Central, e depois o vice-reinado do Peru, que era tudo. Era o resto da América do Sul toda. Tirando o Brasil, era tudo. Então, era muito grande. Então, no século XVIII, eles decidem dividir mais, tá? Eles se dividem em vice-reinado do Prata, vice-reinado do Peru, vice-reinado de Granada, vice-reinado de Venezuela, do Chile, depois vice-reinado da Espanha, que seria o México, e depois da América Central. Aí vocês veem que tá mais divididinho, tá? Bom, agora, né, eu vou compartilhar com vocês, vamos ver se eu faço direitinho aqui, né? Parar de compartilhar a próxima janela, parar a apresentação, quero já começar a compartilhar com vocês a espanhola, tá? A dizer, a inglesa, tá? Então nós já vimos agora a espanhola, então agora vamos ver a inglesa, tá? A inglesa que seriam as 13 colônias, né? Não vai ser Estados Unidos, atenção quando vocês falam, tá? Estados Unidos depois da independência, antes da independência era 13 colônias, tá? Então, vamos ver os Estados Unidos aqui, né? Eu estava aparecendo no início bem direitinho, meu medo é que não apareça na hora que eu quero. Apareceu direitinho, bonitinho, tá. Pois, como foi a coroação inglesa, gente? Bom, a Inglaterra, o que ela queria no início?
tá? Porque a Inglaterra ela vai ter uma mentalidade diferente depois, porque aí vai vir uma da Smith, lá no finalzinho do século XVII, e aí ele vai dar uma coisa do liberalismo, da indústria, ele vai ter outra mentalidade, tá? Das manufaturas, vai ter outra mentalidade, mas só depois. No início, tinha o tal do mercantilismo. E o tal do mercantilismo dizia que para uma nação ser rica, ela tem que ter prata e tem que ter metais preciosos, né? Prata e ouro, né? E população, muita população, tá? Só que como a Inglaterra não vai conseguir nada disso, ela vai acabar investindo em manufaturas, tá? O que é uma manufatura? É uma pré-indústria, vamos dizer assim, tá? Não tinha tanta tecnologia para fazer uma indústria, mas eram galpões gigantes, onde muitas pessoas trabalhavam ao mesmo tempo, produzindo coisas, tá? Então, vamos ver como foi a colonização. Ela não vai ter sorte, gente. A Inglaterra não vai achar ouro nem prata nas Américas, tá? Não vai achar, né? Desculpa, falei nas Américas, na América do Norte, tá? Para o espaço que sobrava para ela, que era pouquíssimo, porque todo o resto era da Espanha, né? Então não vai ter essa sorte, não vai achar ouro nem prata, né? Então aí fica, o que a gente faz? O que a gente faz? Teve uma primeira tentativa no século XVII, né? Deixa eu ver aqui se eu não coloquei mais embaixo aqui. Eu acho que não. Do Walter Raleigh, não coloquei. Não coloquei. Isso aqui eu acho não. Que estranho, não tá isso aqui. Do Walter Riley não está. Bom, vai acontecer o quê? Vai vir o primeiro, né? A coroa vai dar para ele todo, vai prometer que ele pode, não sabia nem o que tinha, né, nesse espaço, que ele poderia se apossar de qualquer riqueza que tivesse, de uma boa parte, quer dizer, terras e tudo mais. Pensavam que ia ter uma civilização tão complexa como a Azteca, por exemplo. Então falaram, qualquer palácio que tiver, qualquer riqueza, você pode se apossar. Só que eles chegam e não tinha nada disso, né? Eles chegam, e tinham os indígenas, que vai haver um embate constante com o indígena, tá? Essa é uma grande diferença da colonização inglesa para a portuguesa e espanhola, né? Aquilo que eu falei bem para vocês, que eles foram espertos, os portugueses e espanhóis, eles foram espertos, eles usaram os indígenas, foram amiguinhos, quando foi, digamos, útil, né? Houve uma amizade com o indígena para poder ter uma exploração da América, e depois que aquilo não foi mais útil, eles simplesmente liquidaram os indígenas ou escravizaram, né? E todo o tempo foi assim. Já os ingleses não, nunca fizeram uma amizade com os indígenas. Então, isso foi um grande trabalho que eles tiveram, porque a primeira excursão que chegou na América do Norte, lembre, lá faz um freio do cão, né? Eles chegaram bem no norte dos Estados Unidos, como se fosse Nova York hoje em dia, tá? Mais ou menos essa altura aí. E aí, fazia muito frio, né? Então, eles deixaram uma povoação ali, quando voltaram não tinha mais ninguém. O pessoal estava morrendo de fome. O pessoal morreu de fome, porque não sabiam como sobreviver ali naquelas florestas geladas, caía a neve, né? Tinham os indígenas, mas eles brigavam com os indígenas, botavam para correr os indígenas, não queriam nada com os indígenas, porque os indígenas poderiam ajudar eles a sobreviverem, né? Não queriam nada com eles. Então, eles se deram muito mal no início, realmente muito mal, tá? Então, aí depois de ver que ela mesma delegando alguém ia ser muito difícil, ela delega a colonização para companhias, tá? Para companhias de comércio. Então, começa uma colonização de empresa e não de Estado. Olha só a grande diferença da espanhola e portuguesa. A espanhola e portuguesa, as duas colonizações foram o quê? Foram feitas, né, sob a delegação da coroa. A coroa que fazia, a coroa que mandava. A coroa inglesa, não. Não, eu não vou me estressar. Vou delegar, né? Vou delegar para as companhias de comércio e elas vão fazer a colonização para mim. Tá? Elas que vão procurar mercados, elas vão fazer as manufaturas, elas vão fazer tudo que eu quero e vamos ver o que acontece. Então, aqui está as 13 colônias. Então, aqui, como vocês podem ver, está o mapa dos Estados Unidos atual, tá? Mas o que existia na época só era essa parte aqui em cinza, que são as 13 colônias, tá bom? Todo esse resto aqui vai ser depois da independência dele que ele vai fazer a expansão dele rumo ao oeste. A famosa expansão rumo ao oeste, né? Que aí vem todos aqueles filmes de cowboy e tal, que é sobre essa época aí, né? Eles começam a expandir para o oeste, eles compram alguns territórios de alguns países, alguns são roubados por guerras, e assim vai, tá? Então,
As 13 colônias são como um receptáculos de indesejáveis. Né? A Inglaterra, ao contrário dos países, estava tendo uma grande população, uma explosão de população. Tá? Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, né? Nascendo. E aí com as manufaturas, aí vai ter o cercamento de campos, né? Já, ou seja, ela vai tirar os alódios, aquelas terras que eram comunais entre os camponeses, então eles acabam tendo que ir para as cidades, e aí eles não conseguem emprego, aí eles viram mendigo nas cidades, por isso vão ser os indesejáveis, tá? Então é uma história totalmente diferente da Inglaterra, é outra realidade, né? Então vai ter muita gente ali que é mendiga, e muita gente vai acabar fazendo crimes para poder sobreviver, vai roubar, né, para poder sobreviver, para poder comer, né? Então o que a Inglaterra vai fazer? Vai mandar tudo para a América, tá? Então, vai mandar todos esses mendigos, todas as pessoas também por questões religiosas também, vai mandar para a América, né, brigas, né, por questões religiosas, a prostituição também, ela vai mandar para a América, todos esses. Bom, todas as colônias vão fazer isso, né, todas as colônias, não, desculpa, todas as metrópoles, né, Espanha, Portugal, também vão fazer isso, tá? Mas a Inglaterra, isso é muito mais forte, tá? E tem, inclusive, raptos de pessoas. Tá? Se raptavam mulheres, porque se mandavam muito homem para a América, se raptavam mulheres na Inglaterra, até meninas, para virem para a América e trabalharem ali e se casarem com algum homem. Tá? E tinha a tal da servidão temporária. Servidão temporária durava para sempre, minha filha. Meus filhos. Por quê? Né? O que era a tal da servidão temporária? E a gente estava querendo vir para a América para poder fazer América, né? Se fazer América, né? Mas se fazer América é mais atual, não é da época da colonização, é mais atual. Mas queria melhorar de vida, né? Só que não tinham dinheiro para vir, né? Então, o que eles faziam? Tinham as pessoas, tinham o quê? As pequenas propriedades nas colônias do norte, as grandes propriedades nas colônias do sul. Porque as do norte tinham um clima muito parecido ao europeu. Então, eles não iam produzir nada que não tivesse na Inglaterra. Ia ser muito parecido. Então, eles vão fazer manufaturas e por isso que a industrialização lá depois do futuro vai crescer muito. Tá? No sul, não. Já são os latifúndios, produção de tabaco, algodão. E aí são coisas que a Inglaterra vai precisar. Tá? São colonizações bem diferentes. Tanto que o desenvolvimento dos Estados Unidos é bem desigual até hoje em dia por causa dessa diferença de colonização. O norte sempre vai ser mais rico que o sul. Tá? Então, o que vai acontecer? Essas pessoas não tinham dinheiro para ir na América, né, numa das colônias. Então, o outro dizia, não, eu vou pagar a tua passagem, mas tu vai me servir de graça para poder pagar o que eu te paguei, tá? Só que o que acontecia com essa servidão, gente? Praticamente uma escravidão branca, tá? Por quê? Porque pegava e a pessoa nunca conseguia pagar. Por que acontecia? Preciso comer. Então, tu vai comer da minha comida, do que eu vou te dar. Então, tu vai dever. Preciso me vestir. Tu vai te vestir do que eu vou te dar. Então, tu vai ter que pagar isso. Então, a pessoa era sem fim, tá? Ficava uma escravidão, ficava a vida toda devendo para o chefe, devendo lá para o patrão, para o patrão, mais patrão, né, gente? Porque era o homem que mandava na época, né? Mas o patrão, né? Então, não parava. Então, era uma servidão que, na verdade, virou uma escravidão, tá? Então, era isso que acontecia, tá? Vão vir muitos religiosos, os puritanos, os quakers, tá? Os quakers vão ser mais gente boa, tá, gente? Os quakers, assim, não vão ser a favor de liquidar com o indígena, eles não vão brigar com os indígenas, ao contrário, eles vão fazer amizade com eles. Eu falei que nenhum fez, mas eles fizeram amizade, tá? São os melhorzinhos, vamos dizer assim, tá? Agora, os puritanos eram terríveis. Os puritanos eram os mais quadradinhos que tinha, tá? Extremamente conservadores, tá? Bom, os católicos eram, né, também, tá? Aquela coisa, né, de não poder ter relações antes de casamento, entre outras coisas, né? E eram os calvinistas, que isso aí a gente vai ver lá, depois que a gente vê os reformistas, a gente vê, tá? Que tinham a crença que era um povo escolhido. O que eles faziam? Eles faziam um paralelo entre a da Bíblia, né, a história bíblica, e a sua história da chegada na América, tá? Olha só a petulância das criaturas, tá? Estavam se comparando ao povo hebreu, dizendo que era a mesma história. E engraçado, porque eles tinham um ódio tremendo aos judeus, mas eles faziam isso, né? Diziam, não, nós somos como os judeus. Chegamos à Terra Prometida, que seria as 13 colônias, já falei Estados Unidos, as 13 colônias, né? Atravessaram o mar, então, como os judeus tinham atravessado o Mar Vermelho, então eles vão atravessar o oceano, tá? Então, tudo eles faziam um paralelo, tá? Eles diziam que a Terra era prometida, então a Terra era deles.
E os indígenas não tinham nenhum direito a ela, porque eles não eram cristãos, eles eram pagãos, eram selvagens, então não mereciam morar nelas. Olha só o tamanho da arrogância. E essa coisa de povo escolhido, isso que eu botei aqui, você acha que reflete no discurso dos Estados Unidos até hoje? Sim, isso reflete até hoje nos Estados Unidos. Tá? Até hoje, os Estados Unidos acham que é o povo escolhido, sim, para salvar o planeta, para salvar o mundo, né? Porque é o povo escolhido. Tá? E isso vem do quê? Lá dos puritanos do século mais 17, tá? 18, 17, tá bom? Vem dos puritanos, tá? Essa crença. Bom, a educação, tá? Também a colonização inglesa, assim como a espanhola, vai priorizar muito a educação, tá? Vai ter colégios, vai ter universidades, vão ter universidades. Isso por quê? Porque os protestantes, eles defendem o quê? Que tu possa interpretar a Bíblia por ti mesmo, que tu possa ler a Bíblia e a Bíblia ser traduzida para a língua que tu fala, tá? Não o latim. Então, isso a gente vai ver quando der a reforma, tá? Então, eles defendiam isso, sempre defenderam isso, os protestantes, né? Então, todo mundo deveria saber ler a Bíblia em inglês. Então, por isso, as pessoas tinham que ser letradas, tá? Então, fundaram universidades, a mais famosa, Harvard, tá? Mas todas essas, Yale, eu tenho uma listinha até no livro aqui, agora não está aqui comigo o livro, tá ali na biblioteca. Várias universidades são famosas nos Estados Unidos hoje em dia, foram fundadas lá no século XVII, todo o século XVII, tá bom? Mas por quê? Por questões religiosas, tá? Para poder formar as pessoas. Alguns, Harvard, quis, inclusive, catequizar alguns indígenas, mas sem muito sucesso, tá? Por quê? Porque não houve uma tentativa, digamos assim, bem estruturada, bem planejada, como foi o caso dos jesuítas, tá? Da Espanha e Portugal. Não houve assim um plano geral assim de acolher o indígena, acolher, né? Vamos dizer assim, né? Estamos sempre invadindo, né? Mas sim, acolher, de receber, não havia um plano, né? Da coroa especial para isso, tá? Então eram só iniciativas assim soltas e que não davam certo, tá? Harvard vai tentar, mas não vai conseguir. Então as universidades essas vão surgir, cheias de regras, tá? Tem até umas aí. E eram pagas, tá, gente? Isso aí é uma coisa que até hoje é nos Estados Unidos, né? Nós sabemos, existe escola pública nos Estados Unidos, existe universidade pública, existe, mas são consideradas de pior qualidade, diferente do Brasil, né? Por exemplo, no Brasil, as universidades que mais produzem, tá, são as públicas, tá? São as que mais inventam coisa, bom, a vacina mesmo, a Fiocruz, da UFRJ, né? Sabe, são as mais que fazem, que estão à frente, né? O FRS mesmo, né? Público pô, vence até a Olimpíada de Robótica e tudo, né? Então, assim, as públicas são as mais que tem mais, que fazem mais, tá? Nos Estados Unidos é ao contrário, tá? As particulares são as que mais produzem, as mais famosas, as que mais fazem inovações tecnológicas e tudo mais, e as públicas são vistas como de má qualidade, tá? São vistas como se fosse quase um colégio superior só, tá? Não é bem visto, tá? E geralmente quem acaba indo nas públicas são pessoas que se chama até, vocês podem ver na série, se chama, agora não vi o nome, se não me engano, é universidade comunitária, algo assim, tá? Que é que as pessoas depois dos 18, quando são adultas, resolvem estudar na universidade, fazem e vão nessas universidades aí, tá? Diferente, tá bom? E elas são financiadas, as particulares, hoje em dia, por várias fundações, sai da universidade, continua doando em dinheiro, e assim vai, né? Então, elas eram pagas, tá? Então, daí vem essa tradição da educação dos Estados Unidos ser paga, tá? Assim como a saúde, depois, no futuro, vai ser paga sempre. Né? Lá não existe um SUS, lá tu paga tudo, né? De uma vacina, até um exame, tudo tu paga lá. Né? Isso que é o ruim de lá, né? Buenas. Então, a economia, né? Isso eu já falei antes, né? Rapidamente. As colônias do norte e do sul, extremamente diferentes. Norte tinha pequena propriedade, como eu falei para vocês, produzia praticamente o que a Inglaterra produzia, então não é uma colônia de exploração por causa disso, tá? Porque não tinha nada que a Inglaterra fosse precisar. Então, eles se autogestionavam, pagavam algum imposto para a Inglaterra e pronto, era o que eles faziam, tá bom? Não tinha uma produção diferente da Inglaterra. Já as do Sul, não. As do Sul, como é um clima mais quente, então eles fazem coisas diferentes que tinha na Inglaterra.
tá? Que é o tabaco e o algodão. E vai ser grande propriedade, vai ser latifúndio. Isso vai durar até os Estados Unidos de hoje, tá? E vocês podem ver, inclusive, muitas séries, muitos filmes, que sempre tem os do norte que debocham os do sul, tá? Qual o deboche? Que os do sul são machistas, são extremamente preconceituosos, racistas, eles realmente são mais racistas lá no sul, são mais pobres, tá? São ricos, mas são mais pobres em comparação, tá? São mais pobres que os do norte. Porque aquilo que eu falei para vocês, onde tem latifúndio, se é mais pobre, não adianta. Tem latifúndio, é mais pobre que onde tem minifúndio. Sempre é assim, tá? E o sul vai ter grande propriedade, como eu falei, e onde vai ser mais escravização, tá? Onde a escravidão vai imperar lá, é no sul. No norte quase não vai ter, vai ser mais a escravidão temporária no norte. No sul é a escravidão africana mesmo, tá? Dos negros africanos. Então, a gente já fala do comércio triangular, tá? Então, os Estados Unidos vai dar o quê? Peles, carnes e madeira para o Caribe. No Caribe, né, troca rum e melaço. África, conseguem os escravos e vão para os Estados Unidos. E esse é o tal do comércio triangular, que eles sempre vão falar. Que esse comércio existe também, óbvio, vai existir também com as outras colônias, tá? Isso aí existe. Então, outra característica bem diferente da colonização espanhola e a portuguesa, tá? Isso por causa do liberalismo. Os comerciantes agiam com grande liberdade, seguindo mais as leis da oferta e procura do que as leis do parlamento, tá? Então, isso é completamente diferente da colonização portuguesa e inglesa, tá? Eles vão seguir as leis de oferta e procura, ou seja, bem economicista, tá? O que a gente pode deduzir, né? Obviamente que era mais liberal, tá? Então consegue se desenvolver muito mais como colônia. Por isso que explica, em parte, porque os Estados Unidos são mais desenvolvidos economicamente do que o resto da América, tá? Mas é uma explicação, é o que eu falo para vocês. Falta vontade dos presidentes de fazerem uma autonomia econômica, tá? Uma autonomia tecnológica, uma autonomia de fazer uma indústria de carros, uma indústria de computadores, tudo que seja próprio. Falta essa vontade, né? Mas também essa mentalidade, né? A industrialização lá começa cedo, tudo lá nos Estados Unidos começa cedo, e aqui no Brasil começa muito tarde, e nas Américas Espanholas começa muito tarde, tá? Porque é outra mentalidade, tá bom? Bom, a relacionamento com os indígenas, aquilo que eu falei para vocês, total exclusão do indígena, tá? Tinha sempre briga com os indígenas, mataram muitos indígenas, os indígenas atacavam muito também, porque eles não foram espertos de fazer amizade, né? Não tiveram essa esperteza. Vamos fazer amizade porque aí a gente se dá melhor, né? A gente consegue explorar mais o território, a gente consegue sobreviver. Não. Tanto que tem o Dia de Ação de Graças, né? Que são os pais que fazem mais amizade, né? Que agora eu me esqueci o nome do povo indígena específico, que faz amizade, que fazem, quando passaram muitas dificuldades no inverno, novembro o dia de ação de graça deles, se não me engano, novembro, outubro, novembro, outubro é Halloween. Então, o que é? Eles decidem fazer para festejar os peregrinos, chamados peregrinos, né? Decidem fazer um almoço grande entre eles, né? Convidando esse indígena, né? Para festejar a colheita que tinham conseguido, pelo menos comida, mesmo no inverno tão rigoroso. E aí eles têm isso até hoje em dia, né? Eles têm o Dia de Ação de Graças, tá? Que é como se fosse um agradecimento, né? Por ter comida, por conseguir sobreviver, tá? A crença que não eram escolhidos de Deus, né? Ou seja, os indígenas não eram escolhidos de Deus, né? Essa era a crença que eles tinham, né? A escravidão africana, né, que tem historiadores que dizem que a escravidão africana teria sido pior nos Estados Unidos que aqui, né, que nas colônias portuguesas e espanholas. Olha, mas é verdade, né, gente? O próprio historiador que eu li, né, falando isso, ele diz que é uma besteira, né, gente? A escravidão é escravidão, sempre vai ser ruim, não tem como ela ser boa, tá? Então, a única diferença, digamos assim, é que dizem os historiadores que nos Estados Unidos o escravo era realmente visto como uma propriedade e que nas colônias portuguesas e espanholas o escravo ele vai ser visto mais como parte da família. Mas mentira, ele é visto sim como uma propriedade, tá? Tanto que se tu matasse o escravo de outra pessoa, tu tinha que pagar por aquele escravo, porque ele era uma propriedade, ele era como se fosse um objeto, era teu,
tá? Então, mentira. Tá? Isso aí é historinha para boi dormir. Agora, o que realmente aconteceu nos Estados Unidos foi uma grande segregação já desde o começo, tanto que tiveram um apartheid nos anos 60, verdadeiro apartheid, né? Ônibus para negro, ônibus. Vocês já devem ter visto filmes e séries, né? Ônibus para branco, ônibus para negro, bar para branco, aí tudo separado, é tudo muito compartimentado, né? E isso é uma coisa muito presente na sociedade dos Estados Unidos. Mas isso aí vem desde a época da colônia, né? Quem viu as séries, por exemplo, aquela Orange New Black, por exemplo, né? Agora já é meio velha, né? Orange New Black, né? Falar bem inglês. Fazer de conta que você fala bem inglês. Quem viu aquela série vai ver, né? Que a própria prisão, aqui o que são? Né? As cadeias do Brasil, elas são compartimentadas em quê? Em facções, né? Facções criminosas. Nos Estados Unidos, não, tá? Branco, branco, aí tem os negros, aí tem os hispânicos e assim vai. Tá? Então tem uma comprovação muito grande nos colégios, tem muito essa divisão assim severa, né? Claro que no Brasil também né, tem uma certa divisão, mas não é tão grande, né? Não existe essa figura do nerd, a figura do esportista, a figura do isso que a gente vê nos filmes, né? E nas séries, né? Não existe aqui no Brasil. Né? Ainda bem, vocês aqui se dão todo mundo bem na escola, todo mundo numa turma, bom, pode não se dar bem, mas não existe essa compartimentação, entendeu? Essa divisão, assim, social, né? Essa divisão, estratificação e divisão das coisas, tá? É completamente diferente, tá bom? Então tá, é assim, eu teria até outras coisas, eu tô vendo que eu abri outro slide, tá? Que é outro slide que eu queria mostrar para vocês, para dizer a verdade, tá? Só que tá, deu para dar para vocês de forma resumida a colônia, tá? Até porque se eu desse o outro slide que eu tinha, era mais conteúdo e vai ficar muito grande, e aí fica muito cansativo para vocês assistirem, tá? Então, melhor esse slide mesmo, que é mais curtinho, tá? Então é isso, pessoal. Já terminei, e aí a tarefa vai ser o quê? Comparar as 3 colonizações. Só que de que forma? Os que não quiserem, tudo bem, podem fazer tipo uma tabela, tá? Mas o que é legal fazer, que sempre sai coisa legal, tá? Se fosse presencial, seria teatro. Tem muita coisa legal que sai dali. O que seria, por exemplo, um diálogo, tá? Onde as pessoas vão conversar, então você comparar como é que elas vivem, né? Na colônia espanhola, na colônia portuguesa e na colônia inglesa, tá? Então, uma forma criativa de mostrar, seja quadrinho, seja teatro, tá bom? Esse é o trabalho, tá bom? Um abração aí e vou encerrar a gravação aqui, né? Deixa eu encerrar a gravação. E pronto. Ainda não está encerrando, tá? Tá lento isso aqui que eu vou te contar. Interromper a gravação. Sim.